Quarta-feira de cinzas, agora na nova edição do Missal Romano. Quarta-feira de cinzas, aqui no ordinário, né, na verdade nas orações presidenciais, elas estão ali na página 163 dessa nova edição do Missal Romano. Então, logo no início mesmo do livro, né, porque ali a Quaresma está antes da Páscoa, etc. Então, aqui temos as anotações gerais e aqui as rubricas específicas para essa celebração de Quarta-feira de Cinzas. Então, aqui tem a oração, coleta, a bênção e exortação na parte das cinzas. Tem uma segunda opção de oração para as cinzas aqui. A frase que o padre diz, a exortação, né? As antífonas para serem cantadas ou outro canto apropriado. E aí entra a liturgia eucarística com a oração sobre as oferendas. Aqui dá a indicação do prefácio da Quaresma, terceiro ou quarto, que inclusive pessoas perguntaram qual prefácio marcar neste dia, quarta-feira de cinzas, terceiro ou quarto. E depois da comunhão, a oração depois da comunhão. Interessante também que nessa nova edição, aqui temos a oração sobre o povo. E o padre, então, vai fazer essa oração aqui. Caso tenha diácono, tem algumas observações específicas. O diácono ele vai dizer inclináveis para receber a bênção. Logo após o sacerdote dizer, o Senhor esteja convosco, né? E o povo responder, ele está no meio de nós. Aí entra o diácono e diz isso. Depois o padre, então, volta para a oração sobre o povo responde amém. E aí, então, o sacerdote acrescenta. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, etc, etc. E caso tenha diácono, ele despede o povo. Se não tem diácono, o padre faz toda essa parte. Pronto, aqui são as orações do padre, nessa página. Aí segue-se também o missal como de costume. Vocês vão marcar os ritos iniciais, como de costume, liturgia eucarística, e o prefácio, ou terceiro ou quarto. Eu gosto muito desse quarto da Quaresma, 462. Normalmente a maioria dos padres usam o prefácio quarto também, que vai falar de uma maneira bem específica sobre o jejum, que inclusive hoje é obrigatório. Missal é isso. Se marca dessa forma. Agora vamos para o lecionário semanal, inclusive. Outras observações acerca do ordinário, né? Pode acontecer o seguinte. Deve acontecer, na verdade, o seguinte. A missa vai acontecer como de costume, canto inicial, de entrada. Pode usar turíbulo? Bom, pode usar turíbulo. Mas a maioria dos padres não utilizam turíbulo. Mas se acontecer, o padre pedir, então obedeça. Aí ele vai fazer o sinal da cruz, etc. Aquela parte inicial como de costume. Só que quando chegar no ato penitencial, vai ser omitido. Ele não vai rezar o ato penitencial, porque o ato penitencial é substituído pela imposição das cinzas após a homilia. Ele vai direto, então, para o oremos da coleta. Vocês vão até perceber isso. E aí todo mundo se senta para as leituras. Que leituras são essas? Tomadas do lecionário semanal, que também estão logo no início aqui, como no missal, na página 153, né? Aqui, quarta-feira de cinzas. Aí temos aí primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, que no tempo da Quaresma não se diz mais o aleluia, mas algum outro versículo bíblico aqui, evangelho. E aí os outros dias também, amanhã, quinta-feira, depois das cinzas, sexta-feira também, sábado também, e depois já começa o primeiro domingo da Quaresma, né? Mas essas são as leituras, então, na página 153 do lecionário semanal. Após a homilia do padre, né, depois do evangelho, ele vai, então, fazer aquela parte que está no missal, aquela pequena exortação, normalmente no início, né? Com essas palavras aqui que já estão preditas, de mãos unidas, e depois ele estende a mão e faz a oração. Ou ele pode fazer essa oração sobre as patenas, os recipientes com as cinzas, ou então essa outra oração aqui, tá? E aí em seguida asperge as cinzas com água benta. Então também deve se preparar uma água benta ali, um aspersório para ele usar. E aí ele vai impor então sobre cada um de vocês e sobre todo o povo fiel. Alguns lugares os ministros também ajudam o padre a fazer essa imposição das cinzas.
Depende de acordo com as conferências episcopais locais, né? Depende também de acordo com as regras da sua arquidiocese, da sua diocese. Se isso for autorizado pelos bispos locais, com uma prévia autorização, com certeza da Santa Sé, isso pode acontecer. Os ministros, então, podem ajudar o padre a distribuir as cinzas, principalmente quando tem muito numeroso, grande número de fiéis, né? Diácono também ajuda, normalmente são essas pessoas. Os seminaristas também, que participam da missa, eles talvez possam ajudar, caso não tenham os ministros ali. Vale lembrar que isso também vale para a celebração da palavra. Pode acontecer também de uma celebração da palavra ter a imposição das cinzas. Inclusive está aqui no número 4 das anotações que estão no missal, mas que também o Diretório de Liturgia da CNBB deste ano traz, né? Que é o ano C 2025. Vocês também devem ficar de olho aqui, porque ele vai falar um pouco sobre o tempo da quaresma, vai falar algumas anotações gerais, que não pode acontecer na liturgia, né? Sobre a campanha da fraternidade ele também fala ali um pouco, e aqui o principal, né? As leituras, tudo, prefácio, está tudo aí. Então, quarta-feira de cinzas é isso. Eu já vou logo publicar hoje, na quarta-feira de cinzas, deveria ter feito antes, mas como já expliquei para vocês, nem sempre é fácil fazer antes, né? Mas acredito que ainda vai ajudar aquelas pessoas que vão para missa à noite. Ok? Então, qualquer coisa, mandem mensagem que nós vamos tentar responder, comentar nos vídeos aí que vocês tiverem dúvida. Estamos aí para ajudar.